Na aula de hoje eu vou falar como que eu comecei e eu espero que sirva de inspiração para muitas de vocês. Eu comecei a trabalhar com tranças, eu tinha 15 anos e começou da seguinte forma. Eu queria muito fazer tranças, eu sempre acabava vendo meninas no meu Instagram, no Pinterest, usando as tranças e eu tinha uma vontade imensa de fazer. Porém, eu não tinha dinheiro porque eu era apenas uma jovem de 14 anos. Então, eu pedi pro meu pai, ô pai, deixa eu fazer trança. Daí ele sempre tava recusando. Até que chegou um momento que ele cansou de tanto que eu pedi pra ele. E ele falou assim, Agatha, eu não vou pagar uma trança inteira pra você, mas eu compro o material, você aprende e você faz em você. Ok, topei isso. Falei, então tá bom. Nem que eu tenha que aprender, eu vou colocar trança. E compramos o material. Na verdade, naquela época, eu acho que a minha primeira trança, a gente nem comprou material. A minha madrasta, ela tinha um cabelo que ela já tinha colocado nela e ela tinha guardado. Então eu peguei aquele cabelo e fui colocar em mim. Era esse miojinho aqui, esse miojinho azul, gente. Olha o jeito que ficou. Ficou uns quadradão assim, ó. Desse tamanho pra um miojinho. Não fazia nem sentido isso. E eu fui logo já botar uma cor azul, só porque era a única que eu tinha. Não tinha muito o que fazer. Mas eu já gostei muito, principalmente da sensação com que eu fui tratada na escola. Porque na escola, eu sempre era muito zoada pelo meu cabelo. Me chamavam de todo quanto apelido. Eu lembro que eu tinha um apelido de goleiro tufão, pichain, várias outras coisas que me deixavam muito, muito mal. Acabavam com a minha autoestima. E, gente, eu era apenas uma adolescente, né? Desde criança eu acabava passando por isso. Mesmo quando eu alisava o meu cabelo, eu comecei a alisar o cabelo com 7 anos, pra vocês terem uma ideia. Então eu parei de alisar o cabelo com 11 anos, fiz o BST, fiquei com o cabelo curtinho e eu fui zoada a minha vida inteira. Eu lembro que quando eu tinha cabelo liso e eu ia pentear o cabelo na escola, as meninas ficavam me olhando feio. As meninas falavam assim, nossa, mas o cabelo dela nem mexe. Ai, olha lá, por que você penteia esse cabelo sendo que nem tá fazendo diferença? Eu lembro que eu já ouvi comentários desse tipo, até que eu percebi que nada disso ia mudar, então eu tinha que fugir pra alguma coisa. Eu queria me sentir aceita a qualquer custo e a forma como eu achei pra me sentir aceita foi as tranças. Então, desde a minha primeira trança, eu já me apaixonei pela forma como as pessoas me tratavam. E foi assim, eu lembro que eu coloquei as tranças e pela primeira vez alguém falou que eu tava bonita com aquele cabelo. Eu coloquei outras vezes, daí meu pai foi comprando material e eu fui colocando, até que teve uma vez que eu fiz uma trança que era metade preto, metade branco. Tirei várias fotos dessa trança, já tinha postado no Marketplace do Facebook. E daí eu tava andando na rua, como quem não quer nada, e um cara parou em mim e falou assim, nossa, eu gostei muito das suas tranças, quem foi que fez? Ele falou assim, ah, minha filha quer fazer, com quem que você fez? Daí eu falei, ah, eu faço, nem fazia. Eu acho que era a terceira trança que eu tinha feito na vida, e mesmo assim eu falei, não, eu faço. Eu sei fazer, me chama lá no WhatsApp que a gente marca um horário. Daí ele marcou um horário pro dia seguinte. Eu lembro que isso era numa sexta. No sábado eu fui atender a filha dele. E daí no domingo eu atendi a sobrinha dele. Então as duas fizeram e eu consegui levantar R$160. Eu lembro que na segunda-feira, quando eu falei pro meu pai e pra minha avó, o meu pai me fez pagar uma conta de R$60, R$70, e a minha avó pediu dinheiro de um móvel que eu tinha pego pra colocar no meu quarto, que era dela. Daí nisso, já foi todo o meu dinheiro. Porém, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei R$500 do meu pai. E com esses R$500, ele falou assim, Agatha, vai ser o último presente de aniversário que eu vou te dar. Foi isso que ele falou. E daí, com esses R$500, eu lembro que eu comecei a investir no meu trabalho. Então, eu comprei pente, comprei as coisinhas que eu precisava pra atender. Tinha gastado dinheiro com algumas outras bobagens, né? Porque eu era muito jovem, eu não tinha muita essa cabeça de que eu precisava guardar aquele dinheiro. E era um dinheiro que eu mesma nunca tinha visto antes. Tipo, R$500 pra mim era... Caraca, era muito dinheiro. Eu comecei a atender, daí as postagens que eu tava fazendo no Marketplace tava dando certo, porque daí eu fiz o cabelo daquela menina e da sobrinha dele lá, e comecei a postar no Marketplace e começou a aparecer gente. Mas eu lembro que as minhas postagens no Facebook tinham cerca de 20 hahaha e 2 likes. E eu ficava muito, muito, muito desmotivada. E eu lembro que aparecia um comentário do tipo, ah, não, muito feio, não vou fazer. Ai, que horror, eu teria vergonha de sair assim na rua. Já tiveram pessoas que comentaram isso, daí tinha outras pessoas que vinham defender. Ah, não, mas ela tá começando, todo mundo tem um começo.
Mas no fim foi muito bom eu ter feito aquilo, mesmo o trabalho sendo ruim, mesmo as postagens tendo um engajamento péssimo, mesmo as pessoas querendo pagar 80, 70 reais numa trança, ainda assim eu não me arrependo de absolutamente nada e eu dou graças a Deus por eu ter começado naquilo o quanto antes. Comecei atendendo a domicílio, atendia a domicílio 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e nessa época eu estudava também. Mas era bem quando começou a pandemia, eu acho que bem em 2020 mesmo, que eu comecei a atender. E eu ia com 2 mochilas pra escola. Eu ia com uma bolsa que eu levava os materiais da escola, e eu ia com outra bolsa que eu colocava os cabelos e as coisas que eu ia ter que precisar pra ir até a casa da cliente. Então tinha dias que eu saía da escola 1h da tarde, estudava de manhã, e ia pra casa das clientes, voltava pra casa às 11 horas da noite. Você pode estar se perguntando, Agatha, quando foi que as coisas mudaram? Não existe uma linha tênue entre tá bom e tá ruim. As coisas, elas seguem um fluxo de altos e baixos. Eu estava insatisfeita. Eu acredito que a maior mudança começa com a insatisfação. Quando você sente que aquilo não te cabe mais. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Aquilo que a gente fica se coçando o tempo todo e parece que nunca tá bom? Essa insatisfação fez com que eu quisesse mudar. Então a primeira coisa que eu tive que mudar foi a minha mentalidade. Eu decidi que eu precisaria melhorar a minha técnica. Se você é uma transista, você precisa ter uma boa técnica, porque senão todo o resto acaba desmoronando. Se você tem um ótimo marketing, mas tem uma técnica muito ruim, acaba que as suas clientes ainda assim vão ficar insatisfeitas. Se você quer dar aula, mas você não tem a qualidade técnica suficiente para dar aula, acaba que você não vai conseguir ensinar muito bem as suas alunas. Então você não pode dar um pulo maior do que a perna. Por isso que aqui no FeedBrain eu não vou te prometer que você vai ser milionária, porque eu não sou milionária, eu não sei o caminho para isso. Mas o que eu posso te ensinar é como você ser uma transista melhor, é como você sair da onde eu saí para ser uma pessoa que hoje tem mais liberdade, uma pessoa que tem uma segurança emocional com relação ao meu trabalho, uma pessoa que tem uma comunidade, que tem produtos, pensa um pouco mais, sabe, que é mais da vida. Você pode ser essa pessoa. E eu acredito que se você comprou esse curso é por causa disso, você quer ter mais da vida, você quer ser mais, você não é uma pessoa que tá contente com o que você tem agora. Satisfação é diferente de gratidão. Você pode ser grata e mesmo assim estar insatisfeita, porque você sabe que coisas maiores esperam por você. Então era isso que eu sentia, uma grande insatisfação. Então eu comecei atendendo a domicílio e eu sempre me sentia insatisfeita no atendimento a domicílio, porque eu sentia que eu não era valorizada o suficiente. Eu sentia que eu chegava lá e às vezes a cliente poderia não estar lá e eu ia ser feita de palhaça. Eu lembro que eu não cobrava o adiantamento porque eu tinha medo que as pessoas não marcassem se eu pedisse o dinheiro adiantado. Acontecia várias vezes da pessoa desmarcar em cima da hora e eu acabar perdendo ainda mais. Lembra aquilo que eu tinha falado? Que às vezes as oportunidades vêm disfarçadas de grandes responsabilidades? Às vezes a gente pensa que se a gente cobrar o adiantamento a gente vai perder cliente, mas na verdade a gente perde muito mais tempo, muito mais dinheiro quando a gente não cobra. Eu comecei a pensar, ok, se eu fizer isso, se eu deixar do jeito que tá, eu tô vendo que tá acontecendo isso. Por que eu não tento outra possibilidade? Tudo bem, eu poderia cobrar e ter dado errado, mas a questão é, deu errado por um tempo, teve pessoas que não queriam pagar, mas essas pessoas já não me cabiam mais, porque agora eu sabia me posicionar. Então, quanto mais você se posiciona, mais você sabe o que você quer, mais você sabe o caminho que você tem que seguir, mais você sabe o posicionamento que você tem que ter com relação aos seus clientes, com relação a si mesma, você aprender a dizer não. Eu diria que a maior virada de chave ali, principalmente nesse período de dificuldade, era poder dizer não. A gente pode pensar que é difícil dizer não quando a gente tem poucas oportunidades, mas ainda mais difícil dizer não quando a gente tem muitas oportunidades. Então, conforme a minha vida foi progredindo, eu tive muitas outras oportunidades que eu tive que dizer não. O que é aprender a dizer não? Aprender a dizer não é quando você sabe que tem um cliente no sábado de manhã e você recusa a ir pro barzinho na sexta-noite. Mas, Agatha, assim eu vou estar abdicando dos meus prazeres, dos meus lazeres. Mas lembre-se que você cria o que é prazeroso, o que é lazer para você. Lembre-se que ficar rolando o feed é um lazer
porque você considerou aquilo lazer, mas na verdade aquilo tá te dando seu tempo. Você pode reprogramar o seu cérebro para que o seu lazer seja ficar em casa numa sexta-noite lendo um livro, descansando, porque você sabe que vai ter que trabalhar na manhã seguinte. Você aceita ir no rolê sexta-noite, mesmo sabendo que vai ficar quebrada no dia seguinte, e mesmo assim você faz, porque você não sabe dizer não, porque você acha que, não, eu sou jovem, ou sei lá, a gente só vive uma vez, e realmente a gente só vive uma vez, só que o amanhã chega, você não vai morrer hoje, tá? E se você morrer também, daí tanto faz. Mas a gente conta que, que você não vai morrer hoje.